Então, nós somos aqui do Observatório Judaico, essa é a diretoria, né, o núcleo do Observatório, e nós estamos nessa série de... Eram lives, agora vão ser conversas, né, para depois publicar. Tá? O Samuel vai fazer uma apresentação do Observatório, apresentar mais ou menos quem somos nós, né, e depois a gente vai ouvir um pouco de vocês. Então, o Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, Henri Sobel, foi criado na virada de 2018 para 2019, agregando judias e judeus que viram como urgente a necessidade de um espaço que se monitorasse e denunciasse as violações aos direitos humanos no momento atual do país. Destacamos como nosso foco principal do Observatório o combate à discriminação dos membros de grupos vulneráveis, minorias de gênero, LGBTIA+, minorias étnicas, imigrantes, refugiados, mulheres, crianças e idosos, que são alvos de discriminação e violência em todas as suas formas e manifestações, o racismo, homofobia, misoginia, xenofobia e outras mais, né? Como judeus, percebemos também a necessidade de falarmos sobre a forma de racismo que nos atinge, que, mesmo camuflado, está cada vez mais presente no país, conforme nosso levantamento e relatório recentemente divulgado sobre o antissemitismo no Brasil nos primeiros 18 meses do governo atual. Nos preocupamos também com o uso indevido de nossos símbolos e da identidade judaica por setores extremistas da sociedade civil. Reforçamos que a identidade judaica é múltipla e diversificada. Pretendemos, portanto, que o Observatório seja reconhecido como representante de um olhar judaico sobre o tema, reafirmando dessa forma que há um segmento importante da opinião pública judaica envolvido no combate pelo respeito aos direitos humanos, à vida e à democracia no Brasil. Também. Primeira coisa, um prazer estar com você aqui conversando. A ideia é que nós ouvíssemos um pouquinho de você, Marina, sobre a carta, sobre o que você leu, sobre aqueles princípios e o que você pensa do teu projeto, né? Exatamente, ouvir um pouco você. Combinado. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu admiro o trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade de escutar uma vez Rabino Henri Sobel e foi muito inspirador assim na minha vida, na minha história. Foi um dia que, enfim, foi bem importante aquela conversa, aquela palestra que eu escutei, e dentro desse, acho super importante essa homenagem dentro desse lugar de construção, essa carta, desse modelo de defesa dos direitos humanos. Nesse momento que eu concordo com a fala dos princípios que o Samuel colocou, que vivemos um grave retrocesso em todos os direitos já conquistados, em todas as áreas, e que a gente precisa se unir para não deixar retroceder em nenhum lugar, porque o retrocesso está acontecendo, é muito forte, e nesse campo dos direitos humanos a gente vê uma perda de muitos valores já conquistados de forma muito rápida e significativa, então eu achei bem importante. E ler a carta de vocês, para mim, foi também uma surpresa muito positiva e uma força assim, de esperança de temas tão importantes, porque ver vocês, ao incluírem o meio ambiente, ao incluírem o tema do racismo, temas bastante contemporâneos que precisam ser encarados cada vez mais como temas centrais dentro de uma discussão de direitos humanos, para mim foi bastante inspirador, porque está bem alinhado com o que com que a Rede Sustentabilidade, com o que eu e o Rio de Preto acreditamos para São Paulo, acreditamos para a defesa dos direitos humanos, acreditamos para a construção de um plano de cidade, de um projeto de país. É a defesa intrínseca e inabalável dos direitos humanos, tornando ela cada vez mais contemporânea, entendendo que a transformação de pilares tão fundamentais na nossa sociedade, como o machismo, como o racismo, precisam ser endereçados nessa lógica de direitos humanos, e que não faz sentido a gente continuar essa discussão sem entender a importância da preservação do meio ambiente como um direito humano, porque diz respeito, para começar, da nossa própria existência. Eu fiquei muito feliz de ver na carta de vocês esses temas já colocados, já explicitados, ao lado de temas assim bem detalhados, como direito à habitação, à saúde, à moradia, que são temas que a gente se compromete.
dentro dessa lógica que eu decido ser candidata a prefeita na cidade de São Paulo, por não ver nas opções colocadas nada de diferente, ver exatamente mais do mesmo, ou os mesmos nomes, sobrenomes, os mesmos partidos e as mesmas ideias de sempre, com os mesmos acordos pouco republicanos que não nos permitem dar um passo além, não nos permitem avançar, não nos permitem impedir os grandes retrocessos, e cada vez mais capturados por um conservadorismo, capturados por essa onda de retrocesso que vem acontecendo. E aqui eu dou um exemplo que a gente olha o programa, por exemplo, do Márcio França, o programa do Bruno Covas, o programa do Russomano, nenhum deles cita a palavra LGBT em nenhum momento dentro do seu programa, mostrando que é um jeito de ver que não tem um compromisso real e concreto com a defesa dos direitos humanos, com a defesa de todos os públicos, com todas as possibilidades da nossa diversidade. Por outro lado, a gente vê candidatos novos que só querem lacrar na internet, que querem fortalecer uma política da polarização a partir da diferenciação extrema com o outro, a partir de frases de efeito, a partir de promessas que não são cumpríveis, que não são possíveis, promessas vazias, mas que têm muito efeito na internet, muito impacto, que também não me representam. Também não representam a minha visão de a política ser esse espaço tão potente do encontro legítimo entre as diferenças da sociedade para a construção do bem comum, para a construção de soluções que realmente melhorem a vida das pessoas. Esse espaço de construção, de diálogo, de discussão profunda de políticas públicas de qualidade. E dentro dessa lógica em que a gente se via entre opções, dentro dessas duas lógicas, ou com teorias do começo do século passado que não respondem ao nosso desafio, que não entendem como que a gente pode avançar, que não tem um projeto contemporâneo, ou com projetos extremamente capturados pela mesma forma de fazer política de sempre, que não tem a liberdade para realmente inovar e pensar outras soluções, a gente decide então ser candidato, ter um projeto para São Paulo. A Rede Sustentabilidade cria um projeto incrível por meio de seus vereadores para a Câmara dos Vereadores, que é um espaço fundamental na nossa organização, na nossa governança, na nossa gestão pública, e a gente decide então ter uma candidatura majoritária para reafirmar esse compromisso com os direitos humanos, com uma transformação real da sociedade, com temas não tão populares, mas fundantes, como saneamento básico, como uma cidade que seja mais inovadora na sua gestão, por meio que seja descentralizada, que a gente possa fortalecer as subprefeituras, que a gente saia de acordos prévios para isso, e ao mesmo tempo que a gente possa dar um passo além, fazer diferente e mostrar que a política pode ser esse lugar do encontro, do diálogo, com a possibilidade de respeito às diferenças, de respeito a opiniões diferentes, mas com a busca intrínseca e inabalável em melhorar a vida das pessoas e melhorar São Paulo. E daí a gente tem propostas, então, para a educação, focando na primeira infância, para a saúde, focando no atendimento básico, para inclusão do meio ambiente, na construção de soluções, para a mobilidade, uma visão de cidade de futuro que permite que a gente esteja fazendo uma campanha muito bonita, assim. A gente tem muito menos esforço, sem tempo de televisão, com muito menos dinheiro, com muito menos recursos, a gente tem a possibilidade de estar mostrando que sim, dá para ser diferente, que sim, a gente tem um projeto para São Paulo, que sim, dá para votar numa mulher jovem e num homem negro, e que isso faz sentido nesse momento que a gente vive, e que a gente quer incluir todo mundo sem excluir por meio de estereótipos ou paradigmas. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje para escutar um pouco de vocês, alguns inputs, como que a gente pode contribuir dentro de uma visão dessa candidatura para fortalecer a carta do observatório, para ampliar as possibilidades de construção de pontes, e vocês também como que a gente pode ampliar a nossa construção da defesa dos direitos humanos. Quero agradecer de novo, e acho que essas são grandes linhas um pouco do que a gente está comprometido. Obrigado, Marina. Eu vou abrir um pouquinho para quem quiser alguma dúvida, alguma coisa um pouco mais específica, né? Porque tomo essas linhas gerais. Se alguém tem alguma coisa, eu tenho algumas coisas para perguntar, né? O nosso amigo Braia. Estão me ouvindo? Então, é uma curiosidade, é uma questão pode parecer secundária, mas para mim é importante. A primeira coisa é se esse nome Helu é um nome árabe, se você é uma pessoa de origem árabe, de qual país? Meu avô é sírio-libanês, o pai dele era da Síria, minha avó era do Líbano na época
que eles, né, nem tinha essa divisão de fronteira, e então na região ali de Zarli, minha avó, e são cristãos do Líbano, vieram para cá quando meu avô era bem pequeno, mas meu avô levou a gente para lá, conheci, estive lá, tive a oportunidade de conhecer. Certo. Então, Hello é doce, isso é importante porque você está no observatório judaico, mas as pessoas todas do observatório prezam muito o avanço e a solução do conflito, as boas relações com a comunidade árabe. Então, seja especialmente bem-vinda entre nós por causa das suas origens, Meu pai também é libanês, árabe também. Que são origens comuns. Os meus cresceram na Palestina, né, meus avós. Muito obrigada, Brian. É muito importante para mim escutar isso. Vou compartilhar com vocês também uma curiosidade. Meu primeiro namorado foi judeu, assim, de hebraica, macabiadas e tudo mais. E a gente falava que a gente ia criar a paz mundial com o nosso namoro. Então, não criou nem a paz entre vocês, porque o namoro acabou. Acabou, mas a gente continua amigos até hoje, porque esse é o objetivo, se mantém, mostrar. Tá certo. Não, a pergunta. Isso era só uma curiosidade. Minha pergunta é: com esse período agora, estamos no governo central, há um negacionismo da ciência, né? E até houve tentativas aqui de cortar verba para a USP, para institutos e tal. Como que você vê essa questão do apoio à ciência versus essa visão obscurantista que acabou levando a essa catástrofe que é a expansão da Covid-19? O Brasil chegou a ser o primeiro do mundo. É claro que isso é uma questão nacional, mas como que isso poderia interferir na vida da sua visão de como resolver alguns problemas para os paulistanos? É um desafio muito grande, assim, eu acho que não é um desafio meu, não é um desafio da próxima prefeita somente, é um desafio nosso enquanto sociedade que cuida, tem uma responsabilidade com a verdade, com a ciência, de como a gente pode fazer esse avanço. Um papel muito forte que é possível de fazer é continuar um bom diálogo com as equipes técnicas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, mas do governo federal ainda tem boas equipes técnicas ou propriamente funcionários de carreira que são fundamentais em criar boas políticas públicas e manter um pouco de sanidade, em que a gente possa garantir que a gente, enfim, tenha políticas públicas baseadas em dados, em evidências. Esse é um dos meus pilares no meu mandato de deputada estadual, é uma das coisas que eu mais acredito e é um grande desafio, ao mesmo tempo que, por ser um desafio de contraste com o governo federal, para mim se torna cada vez mais necessário e relevante que a gente tenha esse contraponto em São Paulo. Ter uma prefeitura forte numa cidade como São Paulo, que é uma cidade de quase 13 milhões de habitantes, um marco na América Latina, permite sim que a gente faça esse contraponto, que a gente faça esse enfrentamento, que a gente fortaleça políticas públicas baseadas na ciência, que a gente pense uma nova lógica de como fazer isso, e ceder esse espaço seria um desastre, na minha opinião. Por isso que é fundamental a gente garantir uma prefeitura, e no meu caso uma prefeita, que possa estar à altura de fazer esse enfrentamento com essa segurança de que essa é a melhor forma de construir políticas públicas. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Clara, sou imigrante e sou ativista na área dos imigrantes, por isso minha pergunta vai ser nessa área. Eu participei da elaboração da lei de imigrações da Prefeitura de São Paulo, que, aliás, é a única cidade que tem lei de imigração, tirando a lei de imigrações federais. Mas a gente, apesar de a gente ter a lei, e que a lei é muito inclusiva, ainda não temos logrado fazer a inclusão dos imigrantes dentro das políticas públicas da cidade de São Paulo. Minha pergunta é qual seria o teu projeto para fazer funcionar o tema de que as políticas públicas incluem também os imigrantes, porque, inclusive, se a gente vê nesse momento o que foi a renda básica, a gente teve muito problema para inscrever
aos imigrantes, porque o primeiro que pedem é o CPF, e não todos os imigrantes têm o CPF, e segundo a lei de imigrações e segundo a Constituição Nacional, que já são coisas maiores, todas as pessoas são iguais ante a lei, e não precisariam o CPF para receber uma renda básica emergencial. A gente teve que lutar muito para conseguir, e muitas pessoas ficaram de fora porque não conseguimos a renda básica emergencial para a gente que tinha ficado sem um trabalho e sem o dinheiro. O mesmo acontece nas escolas, muitas vezes vão inscrever os filhos nas escolas, o primeiro que pedem é o CPF, e a lei fala claramente que não precisa CPF para inscrever as crianças na escola. É um grande desafio, acho que aqui mostra que não é só uma questão de boas leis. Eu, como atuante no Legislativo, sei o quanto que a gente já tem muitas leis em muitos temas elaboradas, bem feitas, que não são implementadas. E aqui a gente tem um grande papel do Executivo em ser agente de cumprir essas leis. Muitas vezes o sistema nem sabe que essa lei existe, não tem uma capacitação, e a questão de imigração é um dos grandes pontos da ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, porque a gente sabe que vai ser um dos grandes pontos do mundo nos próximos 10, 20 anos. O número de imigrantes tende a crescer a cada ano, e São Paulo tem essa vocação de ser uma cidade que recebe as pessoas. Criar políticas públicas e implementar essa lei, com certeza, é fundamental. A gente tem uma preocupação com isso na rede. Eu fui por alguns anos voluntárias da ADUS, que é uma ONG que atua bastante com essa temática, e acho que é importante poder ser signatária dessa cláusula também na Carta do Observatório. Com certeza é um ponto que precisamos sempre ressaltar da vocação de São Paulo e da importância da implementação da lei já existente. Cláudia vai falar agora. Obrigada. Oi, Marina, muito prazer em te conhecer, nem que seja assim virtualmente. A minha pergunta está baseada com o que eu considero ser um dos maiores problemas de uma cidade grande como São Paulo, que é o transporte público. O metrô, obviamente, é da alçada do governo do estado, mas a prefeitura tem muito espaço para melhorar o transporte público, especialmente de quem mora longe do seu local de trabalho. Eu queria saber mais ou menos o que vocês têm em mente nesse sentido, e que você falasse um pouco sobre o que você acha das ciclovias. Eu tenho uma opinião pessoal sobre a ciclovia, que a gente pode falar, eu posso falar depois, mas eu primeiro queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Mobilidade e transporte na cidade de São Paulo é resultado de uma cidade planejada para os carros e planejada a partir de uma lógica centrista que não funciona, que não funcionou e não vai funcionar para os próximos anos, dentro de uma lógica que agora as próprias pessoas que ficam nos carros e que estão nos transportes públicos gastam muito mais tempo na mobilidade, indo sozinha para o trabalho e voltando, do que realmente usufruindo da vida dentro da cidade de São Paulo. Essa lógica precisa ser transformada dentro de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Não dá para a gente achar que em 4 anos a gente vai conseguir resolver o problema de uma forma estruturante, que nem ele merece ser resolvido. Para isso, a gente precisa primeiro pensar como a gente leva as oportunidades. Então, de longo prazo, a nossa situação é um modelo de cidade que a gente leve as oportunidades de trabalho, renda, educação, cultura, lazer, esporte, para a cidade como um todo. A gente tem bairros inteiros que não tem um parque, que não tem uma praça, que não tem uma empresa gerando emprego. E essas pessoas são obrigadas a se locomoverem 2, 3 horas por dia, mas mesmo que o transporte fosse excelente, seriam 15 quilômetros, 8, 9, 7 quilômetros por dia para ir e para voltar. Essa lógica não tem como funcionar, mesmo que a gente possa fazer a lição de casa, que tem que ser feita, de ampliar e muito o sistema metroviário, o sistema ferroviário. Isso é uma vergonha que São Paulo passa frente às grandes cidades do mundo. A prefeitura precisa fortalecer essas parcerias com o governo do estado e garantir que a gente possa avançar nessas obras, mas a gente precisa pensar uma cidade que tem oportunidades iguais em todas as regiões e que as pessoas não precisam se locomover tanto.
Esse conceito de smart cities que tem sido aplicado ao redor do mundo, que é a cidade a 15 minutos, é como que a gente pensa São Paulo com oportunidades em todas as regiões, com lazer, com cultura, com educação, com esporte, com saúde em todas as regiões, e tendo uma perspectiva que para isso a gente precisa de um plano diretor que tenha esse objetivo central e de políticas públicas de investimento onde mais precisa. Dito isso, a longo prazo, a gente precisa trazer para médio e curto prazo. No médio prazo, a prefeitura tem um grande potencial na mobilidade com os contratos de ônibus, e a gente acabou de conseguir firmar esses contratos de ônibus depois de mais de 5 anos rodando com eles em sistema emergencial, que é um super gasto, é um absurdo. E é impossível falar, e tem um monte de candidatos falando que vai fazer isso, que vai romper os contratos de ônibus, vai enfrentar a máfia, quando de verdade é um contrato jurídico bastante amarrado e que tem um custo gigantesco. E o que a gente precisa fazer é trazer mais transparência, aplicação de cláusulas que já existem, como, por exemplo, de mudança de matriz energética. Hoje é uma cláusula super aberta, mas ela é fundamental para um transporte que seja de qualidade melhor, mais barato, porque nosso transporte é um dos mais caros do mundo, para o usuário e para os subsídios da prefeitura, e porque a gente utiliza o combustível mais caro e mais poluente, não faz o menor sentido. Para essa cláusula, por exemplo, a gente tem exemplos do mundo muito bons. Estocolmo hoje roda com 91% da frota com combustível que vem do biogás, que vem do tratamento de esgoto da cidade. Hoje o transporte é quase de graça, porque ele permite um combustível que seja muito barato, que vem do próprio sistema da cidade. Isso é um investimento sustentável e inteligente, é resolver vários problemas com um único investimento. E essa tecnologia já existe no Brasil. A empresa que presta esse serviço na Escandinávia tem a segunda maior sede do mundo aqui no Brasil. É possível a gente começar a avançar, pensar diferente, ou usar mais, garantindo que a gente traga a melhor qualidade da mobilidade, melhor qualidade do impacto da qualidade de vida. E no curto prazo, que daí eu acho que entra a questão das ciclofaixas, que é a questão de como a gente melhora o transporte público agora, para as pessoas que precisam dele agora. É investir muito na qualidade que já está prevista no transporte, que a gente precisa para 100% da frota, que é ônibus acessíveis para todas as pessoas, cadeirantes, mães de bebês do colo de carrinho, idosos, ônibus com internet, ônibus com ar-condicionado, mais ônibus e mais rotas da cidade e intra-bairros, que é uma grande reclamação das pessoas. Hoje a gente acabou de refazer na prefeitura uma revisão, redesenho das rotas de ônibus, sem ouvir a população. E, portanto, a gente teve que voltar atrás em quase 60% das rotas que foram alteradas, de tanto que a população reclamou, porque não foram envolvidas nesse redesenho. É preciso ouvir as pessoas, construir políticas públicas junto com a participação da população, para que a gente possa ser mais assertivo no melhor serviço público. E investir na mobilidade intermodal e na mobilidade ativa. As ciclofaixas e as ciclovias foram um investimento importante, que precisam ser melhores executados, mas trouxeram uma maior fluidez para o transporte e garantir que ela possa ser feita e ampliada com mais responsabilidade e mais conexão intermodal de uma forma mais inteligente. Mas estou curiosa para saber a sua opinião. Não, eu não sou especialista na área, só de observação. É que eu acho que eu acho que bicicleta não é um meio de transporte de massa. Exige que a pessoa tenha juventude, saúde, que possa chegar no local de trabalho no verão, por exemplo, tomar um banho, então ela tem que levar uma toalha, enfim, exige condições de uso na ida e na volta, e numa cidade que está cheia de colinas e enfim, não me parece ser um elemento, sem ser especialista, só como cidadã, não me parece ser uma alternativa suficientemente ampla e de massa para resolver a questão da mobilidade em São Paulo, é só isso. Não sou contra, obviamente, mas eu acho que não deve ser o foco central. Posso, Charles? Mas você me deu uma oportunidade para falar uma coisa que eu acredito muito. Não sei se você quer falar antes. Não, conclua, depois eu tenho um adendo sobre o que a Cláudia falou, mas, por favor, conclua. Tá.
Primeiro que acho que a gente trouxe essa visão de curto, médio e longo prazo, bastante ampla, mas a oportunidade que você me trouxe para falar é que, na minha visão, não existem soluções que sozinhas resolvam os nossos graves problemas complexos da cidade de São Paulo. A gente tem muitas necessidades de muitos indivíduos diferentes e precisamos de muitas soluções interconectadas que ampliem as possibilidades e que juntas avancem como é que a gente melhora a nossa mobilidade, a nossa saúde, a nossa educação. Eu desconfio muito de quando que tem uma promessa, uma solução que vai resolver um problema. Eu acredito muito mais em soluções conectadas, que ampliem as possibilidades, que vejam cada vez mais opções para que a gente possa ter outras soluções possíveis que juntas melhoram o problema. E eu acho que a ciclofaixa e a ciclovia, sim, foram importantes nesse papel, nesse processo, e atendem uma parte da população que junto vão contribuindo para um sistema de mobilidade urbana mais eficiente. Mas sozinho não vai resolver muito, e nunca pode ser uma aposta única. Não sei, Jean, pode falar sua contribuição. Bom, não, eu vou... Prazer em conhecê-la, Marina. Eu vou pedir desculpas que eu vou fazer minhas 2 perguntas e vou ter que sair um pouco mais cedo, tá? Mas antes, eu só queria fazer um adendo sobre o que a Cláudia falou. Eu achei engraçado, Cláudia, quando você estava falando, porque aqui na Alemanha, se alguém ouvisse você falar aí sobre as bicicletas, ia ficar furioso, viu? Porque aqui na Alemanha é um meio de transporte número 1, eu diria, né? Para crianças, até. É muito comum que as crianças vão sozinhas para as escolas, já no primário, né, no Fundamental 1, de bicicleta. E é interessante porque existe uma diferença cultural imensa, né? A sua preocupação de ter que tomar banho na hora de chegar e tudo mais, tudo isso aqui na Alemanha é outro universo sobre tudo isso, né? Mas acho muito engraçado, eu sendo brasileiro e morando aqui, eu entendo o seu lado e vejo o lado dos alemães também. A questão é que a ideia da bicicleta é plenamente é uma ideia importada da Europa, né? E realmente, no Brasil, para começar com o tamanho das cidades brasileiras, não dá para aplicar com o mesmo método com o qual foram aplicados aqui na Europa. Então, essa questão da bicicleta eu só queria comentar. Eu tenho 2 perguntas, uma atrás da outra. Oi? O banho para brasileiro é fundamental, né? Exatamente, aqui é outra coisa, né? Não vou nem haja desodorante, né? Não dá para chegar pingando para trabalhar, né? E continuar pingando. É outra cultura, completamente diferente. Não, vamos lembrar também que, olha, aqui a minha cidade, Hannover, é uma das capitais da Alemanha, né? Uma cidade assim, considerada uma enorme cidade, né? Tem toda a estrutura de metrô, tem universidade imensa, tem tudo que você pode imaginar. Tem 500 mil habitantes, né? No Brasil, uma cidade qualquer do interior, Piracicaba, tem 500 mil habitantes, né? Então, assim, é outra ideia, né? Muito difícil trazer a ideia da bicicleta para o Brasil, da mesma forma que na Europa ela é instalada. Mas tudo bem. A minha pergunta é a seguinte, eu queria perguntar para a Marina, objetivamente, quais são as 3 prioridades da pauta dela, porque a gente sabe que há muita coisa para fazer no Brasil, em São Paulo, sobretudo, e não há verbas para tudo. Então, uma questão de prioridade é sempre importante. Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é, caso você não chegue no segundo turno, como que você já arquiteta em sua mente a questão de apoios, né? Quais são as prioridades aí também? Quem que deve ser derrotado acima de tudo? E essas são as minhas 2 perguntas. Obrigado. Bom, de prioridades, a gente coloca como prioridade uma cidade que seja inovadora, sustentável e que invista mais em quem mais precisa, enfrentando grandes lógicas como o machismo e o racismo. Para isso, a gente tem como prioridade fazer diferente, descentralizando. Então, eu assumi na prefeitura, a descentralização é uma das minhas prioridades. É complexo utilizar essa fala como narrativa,
porque é muito mais importante falar de saúde, de educação, de renda, trabalho, mas de forma de fazer autocentralizar, criar subprefeituras a partir das prefeituras com o poder de serem eleitas localmente, de construir seus planos locais e de ter o investimento a partir dessa lógica dessas regiões, a gente entende que pode ser muito mais eficiente a gestão municipal, baseada muito nessa visão municipalista de proximidade com o local, de proximidade com as pessoas, de solução das questões que realmente ali estão na vida das pessoas. Numa cidade de 13 milhões de habitantes, a gente não vai continuar conseguindo, insistindo nesse erro de monopólio do poder, de centralização e que tem que fazer escolhas e priorizações muito duras, quando, na verdade, se a gente cria planos locais descentralizados, a gente consegue ter a percepção do que mais precisa ali e qual é a melhor solução. Porque o que a Brasilândia precisa, o Jardim Princesa, não é a mesma coisa do que a Moca precisa, que não é a mesma coisa do que o Grajaú precisa. E dentro de uma lógica que tudo é importante, saúde, educação, habitação, segurança pública, mobilidade, transporte, a gente pode ter essa ciência de que cada local vai poder identificar as suas prioridades e selecionar melhor como fazer isso. Isso é uma coisa que dá para fazer, que não custa dinheiro, que, na nossa visão, é profundamente transformadora na vida das pessoas. A minha segunda prioridade é primeira infância. Eu vou investir como prefeita, já invisto como deputada estadual, muito em construção de políticas públicas para a primeira infância, porque é nessa época que a gente tem a melhor ferramenta para combater as desigualdades sociais. Se a gente consegue, dos 0 aos 6 anos, quando a gente desenvolve nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade socioemocional, nossa resiliência, um bom investimento, a gente consegue garantir resultados de toda a vida daquela criança. Investir na primeira infância é investir na família, porque precisa de um suporte, é investir nas mães, que hoje são as grandes responsáveis para isso, e a gente pode fazer muito diferente. E uma terceira grande prioridade é duas coisas, que é a geração de emprego e renda por meio do investimento em internet, de graça como direito para todo mundo, e de saneamento básico como 100% de coleta e 100% de tratamento dentro de uma lógica interligada entre sistemas. Dei uma roubadinha, né? Coloquei 2 em 1, mas acho que isso é importante. Tá ótimo. Só queria saber a questão do segundo turno. A gente nem pensou nisso ainda. Eu acredito que as eleições mudam muito nessas 2 últimas semanas. Eu tenho uma clareza que o Russomano não pode ser prefeito da cidade de São Paulo. O projeto que ele representa, a visão de país que ele representa, a visão de cidade que ele representa é um retrocesso incrível em tudo que eu acredito, mas, de novo, não me vejo representada em nenhum dos outros projetos. Estaria lá apoiando, não estaria como candidata. Então, acho que é uma discussão a ser feita quando a gente souber melhor se realmente a gente não vai ter uma reviravolta e vai estar lá. Quem sabe vocês vão poder votar em mim na segunda turno. Valeu, obrigado. Eu vou pular um pouquinho na pergunta do Jean, e a Clara colocou aqui no chat também, né? Porque você comentou duas coisas, né? Uma, você comentou a hipótese de ter subprefeitos eleitos, né? Você comentou disso aí, e ela falou dos conselhos participativos, né? Que não são tão participativos assim, essa ainda. Como é que, nessa descentralização, como é que operaria essas... Nossa proposta é fortalecer os conselhos participativos, sendo os conselhos participativos junto com as associações de bairro e as associações de moradores, são identificados todos esses pleitos e fazem uma eleição tríplice, e daí, a partir de uma lista tríplice, eu escolho quem são os co-prefeitos de cada uma das regiões. Hoje, as subprefeituras são negociações políticas com os vereadores, tem uma altíssima rotatividade, tem subprefeitura que chegou a ter 9 subprefeitos em um único ano. A maioria dos subprefeitos nem é da região, não mora na região, não conhece os problemas da região, não tem um olhar de realmente solução e descentralização do poder, mas sim de negociações políticas dos aparelhos da prefeitura locais e de uma zeladoria que não pensa realmente um plano local com a participação da população. A nossa proposta é radicalmente diferente dentro dessa visão de realmente descentralizar o poder, chegando até a descentralizar o orçamento. E eu vou deixar o meu programa de governo aqui, se vocês quiserem ler, tem ele bem detalhado nesse ponto, porque também vou precisar sair daqui a pouquinho, pessoal. Não sei quanto tempo a gente tinha, eu tenho outro negócio agora às 6. Tem pergunta, Samuel? Sim, eu tenho. Na verdade, são 2 perguntas que
elas são, eu diria, urgentes. Tá? Muito prazer em te conhecer, Marina. Acompanhei aí a tua performance no debate, né, no único que houve. E, na verdade, o que me incomoda muito hoje é a situação da população de rua, né, os moradores de rua. Como que você enxerga o problema e a possível solução? E também o problema dos idosos, né? Em vários aspectos, seja no aspecto de moradia, de dar uma condição decente, até o problema de você andar na rua e tropeçar e cair, porque as calçadas, na verdade, não condizem com as necessidades. E olha que eu estou falando de bairro Pinheiros, Jardins, tá? Sem contar, então, o que acontece em outros bairros mais afastados. Marina, eu vou tomar a liberdade de fazer outra pergunta, aí você junta tudo, que você está com tempo, né? Até uma das ideias era falar sobre você tem um plano, né? Você fala que daqui em 2050 vamos ser 30% de São Paulo de idosos, né? Já somos 1.700.000 idosos. Então, eu falo somos porque eu também entrei nessa faixa agora, recentemente. Eu queria que fora essa pergunta, o Samuel foi perfeito, então eu vou aguardar a resposta. Teve um detalhe, a Carta de Princípios teve um detalhe que foi foi assinada com uma ressalva. E essa ressalva, na verdade, não vou falar dos parques especificamente, vou falar que ela remete à participação da iniciativa privada na administração. É disso como é que... Porque tem várias maneiras, né? Eu imagino que não seja a maneira Paulo Guedes de colocar a iniciativa privada na administração. Então, deve ter uma outra forma de pensar essa parceria. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre isso depois da resposta do Samuel. Bom, achei ótimo, que eu queria mesmo citar sobre esse tema antes. Primeiro, em relação aos idosos, queria parabenizar vocês pela pergunta, porque eu participo de Sabatina com os maiores canais de entrevista do Brasil, canais da imprensa, das próprias sabatinas que a gente tem feito, nos debates que a gente tem participado, e nunca aparece essa pergunta, e eu sempre fico pensando na importância de falar disso. A gente vai ter uma população idosa crescente, de chegar em 2050 a um número muito alto da população, e a gente não está falando disso, e é super importante, a gente coloca um destaque do nosso programa para a população idosa, a gente precisa criar políticas públicas com esse foco. A gente tem políticas públicas dentro da habitação, por exemplo, o nosso primeiro foco para a habitação, locação social, é para o público idoso. A locação social é uma política pública de habitação que funcionou aqui na cidade de São Paulo, que teve o primeiro grande exemplo ali na Rua do Urubu, que é um prédio público construído para habitação, para locação social. E a ideia é que a gente possa ampliar esse programa, tem uma delicadeza muito grande com o absenteísmo, e que para o público idoso funciona muito bem. Então, é o nosso primeiro público, por exemplo, para a questão da habitação, porque é um público muito importante de se discutir isso quando a gente está falando da maioria da população, em que a habitação é um grande problema. E a mesma coisa a população de moradores de rua. Sexta-feira estive com a Associação Nacional, Estadual e o Movimento Paulistano de Moradores de Rua, assinando a carta de compromisso com eles também. Eles fizeram uma carta muito elaborada em relação a políticas públicas para moradores de rua, porque também tem aumentado e a população idosa tem aumentado bastante. Mas para mim não é surpresa que tenha aumentado, sendo que de 2016 a 2019, antes da pandemia, a gente reduziu em 33% o orçamento da assistência social, que é a pasta responsável por políticas públicas pela população mais vulnerável. Nesse mesmo período, a gente tem um aumento de população de rua considerável, porque a gente sabe que é direto. Essa é uma população que sofre bastante o impacto da crise econômica, bastante o impacto da ampliação e do adensamento de São Paulo, e que se a gente não tem assistência social fazendo esse papel de conectar essas pessoas com políticas públicas, primeiro de acolhimento
de qualidade, depois de conexão com políticas públicas de habitação, geração de emprego e renda, saúde, criação de vínculo, a gente piora o problema e não resolve. E para resolver a questão de moradores de rua, a gente precisa fazer duas coisas. A primeira é cuidar das pessoas que já estão em situação de rua, a segunda é garantir que não entrem novas pessoas em situação de rua, com políticas públicas de habitação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de geração de renda, ao mesmo tempo que uma assistência forte que cuide dessas pessoas. No meu programa, a gente pensa em fortalecer os ruas com bastante dedicação, para que a gente possa ter maior atendimento a essa população e resolver garantindo melhores qualidades. Eu estive visitando um albergue, eu não sei se você já tem candidatos a vereador, os candidatos a vereador da rede são excelentes, e a gente foi visitar um albergue, e o almoço era salsicha e farinha. E daí o próprio morador falava, eu prefiro ficar na rua porque é capaz de eu conseguir uma marmita mais saudável do que comer salsicha e farinha. E a gente tem possibilidade de investir nisso. Hoje, 30% da marmita das escolas, da merenda das escolas, é proveniente de agricultores rurais urbanos. Se a gente quer gerar renda e emprego, que a gente gasta uma fortuna tentando gerar renda e emprego, a gente pode investir em agricultura urbana, gerando renda e emprego para as pessoas, e com essa produção levar melhor alimentação para as nossas crianças, para os nossos albergues. Isso, na minha visão, é uma política sustentável, uma política que é interligada e que tem uma conexão entre as ações da prefeitura, que hoje são muito fragmentadas, e investir mais em quem mais precisa, garantindo o melhor atendimento à população de rua. E políticas públicas para os idosos, eu já falei que a gente tem isso como uma visão, uma cidade inclusiva, uma cidade que os ônibus sejam acessíveis, é uma cidade para as pessoas com deficiência, é uma cidade para as crianças, é uma cidade para os idosos, é uma cidade melhor para todos morarem, a gente tem essa frase explícita, é uma frase que eu acredito desde que eu trabalho com esse tema. Eu fui fundadora da Rede Empresarial de Inclusão de Pessoas com Deficiência, eu trabalhei anos com isso e sei que quando a gente pensa nessa lógica inclusiva, acessível, a gente está pensando no final uma cidade melhor para todos. E a gente também traz isso para o nosso programa. E em relação à parceria com o setor privado, o meu foco, quando eu digo que nosso grande objetivo é pensar um novo modelo de desenvolvimento que não esteja baseado em nenhuma das teorias do começo do século passado, é pensar que para que a gente realmente consiga implementar um modelo que seja de desenvolvimento sustentável, a gente precisa focar única e exclusivamente na solução, dialogando com o mundo como ele é hoje. O Estado não vai conseguir fazer tudo, não tem dinheiro, recurso nem competência para isso, e existe possibilidade de boas parcerias com o setor privado. Como, por exemplo, na implementação da internet de graça, de qualidade para todo mundo, a gente tem um desenho feito por especialistas muito bons que daria para fazer isso na implementação do 5G, com parceria com as empresas que poderiam explorar a propaganda, mas garantindo a internet de graça para todo mundo. Eu acredito que são soluções importantes do poder público, do poder estatal, facilitar para garantir o serviço para as pessoas. Mas não dá para fazer isso a qualquer custo, não dá para fazer isso à la Paulo Guedes, não dá para fazer isso colocando em risco a gratuidade do SUS, por exemplo. A gente viu esse decreto que foi muito discutido. Tinha um problema, o decreto falava sobre a possibilidade de estudos de parcerias com o setor privado para UBSs. Mas, na minha visão, não era aí que estava o problema, porque hoje o SUS já opera quase 60% com parcerias com os OS ou com o setor privado, como, por exemplo, nas clínicas de diálise. Mas, no mesmo decreto, tinha uma parte que falava que estudar possibilidades de poder, serviços públicos com tarifas adequadas. Isso sim é impossível, isso sim a gente não pode abrir mão, isso sim é criminoso, isso sim é tirar a gratuidade de um serviço público. É possível a gente ter parcerias com qualidade, como, por exemplo, das clínicas de diálise, que hoje atendem. A gente tinha um problema, as pessoas morriam na fila do SUS na expectativa de diálise, por meio da parceria com as clínicas de diálise. Hoje não tem nenhum paciente no estado de São Paulo que não é atendido com esse serviço, que é um serviço de alta complexidade, né, e que é totalmente gratuito e possível. Então é isso que eu acredito, é possível fazer parcerias, mas elas têm que ser feitas no intuito de levar o melhor serviço para o cidadão, com transparência. Hoje é um absurdo a gente não ter transparência das OS, por exemplo, quais são os contratos, quem ganha quem, não ter um site com isso com clareza, com critérios claros e com avaliação de resultados, né? A gente não tem esses pontos, então para mim é muito mais o como a gente vai fazer essas parcerias do que se vai fazer ou não.
O como tem que ser mais transparente, com critérios mais claros e com um objetivo claro, garantindo serviços públicos de qualidade. Tentei falar tudo, não sei se ficou confuso em alguma das partes, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa de ter que... Obrigado, agradeço a sua presença. Vamos ter novas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Será uma honra, é um prazer. Posso voltar na campanha, posso voltar como deputada estadual. Eu acredito muito em fortalecer e conectar com os núcleos vivos da sociedade. Vocês têm feito um papel muito importante nessa discussão e nessa defesa, nesse momento de profundos retrocessos. Então, contem comigo sempre. Muito obrigado pela presença. E uma boa semana para todo mundo, né? Muito obrigado. Muito obrigada. E se vocês tiverem outras dúvidas que eu não consegui responder agora, vocês podem me escrever que eu pergunto, mas depois todas elas. Eu faço para a Maiara, o de preto, né? Ele também não está... É uma pena que ele não pode estar. A gente construiu um programa antirracista muito importante para a cidade de São Paulo, tendo as mulheres negras como eixo. Ele seria ótimo para falar disso também. Quem sabe a gente marca um outro com ele. Ele vai adorar. Tá perfeito. Obrigado, então. Uma excelente semana. Um beijo, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Tchau.